Estudante, vamos dizer que tu tem aqui, então, um triângulo que mede 3, aqui mede 4 na base, e tu quer descobrir esse lado. Para tu resolver um problema assim, tu usa o famosíssimo e que cai bastante, tá? Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras serve para tu achar o terceiro lado de um triângulo. Quando tu tem duas informações, tu acha o terceiro. E aí vem aquele negócio que é quase um poema, né? É uma fórmula. A gente vai ter que um lado ao quadrado vai ser igual à soma dos outros dois ao quadrado, tá? Esse carinha aqui é a tal da hipotenusa, é o maior lado, tá? Ou seja, visualmente aqui quando a gente olha, o maior lado é esse aqui, né? É o x. Então ele vai vir aqui. Os outros dois, tanto faz quem é. Eu só vou lá e aplico. Então tá, vamos substituir as coisas, ó. O maior lado vai estar aqui ao quadrado, então x ao quadrado. E os outros dois eu também escrevo ao quadrado. Ou seja, eu vou ter aqui 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Agora virou uma equaçãozinha para eu resolver, ó. Eu consigo descobrir o último lado resolvendo essa equação. Claro, eu tenho que resolver primeiro as potências. Vamos fazer 4 ao quadrado. 4 elevado a 2 significa ele vezes ele mesmo. 4 vezes 4, que é 16. Já 3 ao quadrado vai ser 9. Posso somar esses dois senhores, eu sei que x ao quadrado é igual a 25. E agora é praticamente uma pergunta de lógica, ó. Um número ao quadrado tem que ser 25. Que número que vezes ele mesmo dá 25? O número que vezes ele mesmo, positivo, porque a gente está falando de geometria, o número vezes ele mesmo que dá 25 é 5. Então aquele lado ali mede 5, ele está condenado a ser 5, não tem outra possibilidade. Se eu faço um triângulo com 3 aqui e 4 aqui, o lado da diagonal mede 5. Perfeito. Esse é o Teorema de Pitágoras. Maravilhoso para descobrir o terceiro lado de um triângulo. Mas, claro, tem outros exemplos. Vamos dar uma olhadinha no outro exemplo, olha só. Então, agora eu tenho um triângulo mais bicudo, vamos dizer que aqui ele mede 12, lá ele mede 13. E eu preciso descobrir o terceiro lado que está aqui de pé. Para isso, agora eu vou pegar o maior lado e deixar o quadrado. Quem que é o maior lado ali? A gente analisa empiricamente mesmo, olhando. Quem que é o maior lado? O maior lado aqui é o 13. Então, eu vou escrever 13 ao quadrado primeiro. 13 ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado mais x ao quadrado. Repara que o x agora está no meio da equação, mas dá para resolver ainda. 13 ao quadrado não vai ser 26, não é 13 vezes 2, é 13 vezes 13. E 13 vezes 13 é 169. 12 vezes 12 é 144. E eu vou ter mais x quadrado. Aqui, agora, o teu objetivo é isolar o x. Você quer deixar o x sozinho. Então, eu vou tomar esse 144 e tacar ele para o outro lado, diminuindo, né? Se eu tacar ele para o outro lado, então, eu vou ter 169 menos 144 igual a x ao quadrado. A diferença desses dois senhores aqui vai ser 25, né? De 144 para 169, eu tenho 25. Então, olha só o que ficou minha pergunta agora. Mais uma vez, né, um número que ao quadrado vai dar 25, esse número é o 5. Então, eu sei que o terceiro lado daquele triângulo agora ali é 5. Perfeito? Esse é o Teorema de Pitágoras. Maravilhoso para achar o terceiro lado de um triângulo. Só que ele não é suficiente para achar o terceiro lado de um triângulo. Nem sempre ele consegue. Eu posso fazer um triângulo que ele não dá conta. E eu vou te mostrar como. Olha só. Então, vamos dizer que agora eu me deparei com esse tipo de triângulo, que aparece da matemática e pode aparecer até na física, né? Pode aparecer em disparos ou em vetores, né? Alguma situação assim. Eu tenho muita vontade de fazer Pitágoras nesse triângulo, mas eu não consigo. Eu não consigo por quê? Aqui eu teria o 5, aqui eu teria o x, eu tentaria achar esse terceiro lado, como y ou alguma outra letra, e eu tenho duas letras numa equação, não vai resolver, né? Porque agora a informação que ele me deu não é um lado, é um ângulo, né? E lembra na nossa série sobre esse papo de ângulo e lado? Eu não posso misturar, somar um lado com ângulo, alguma coisa assim, isso não existe, né? Ângulo é um universo, lado é outro, né? Esse segmento mede 5, esse ângulo mede 30, como que eu vou relacionar os dois? Então, agora eu apresento para vocês, aqui é onde a gente começa, onde a gente introduz a trigonometria. A trigonometria, ela nasce desse problema. Esse é o problema inicial da trigonometria. E para isso, a gente precisa de uma tabela que foi descoberta, foi construída, tá? Que é a dos ângulos notáveis. Os ângulos notáveis são esses carinhas aqui, ó. Vamos lá. Ângulos notáveis. Nossa, um resumão da geometria aí. Os ângulos notáveis são eles o 30, o 45...
e o 60. Por que eles são os ângulos notáveis? Eles são os ângulos comuns, são os que aparecem na geometria e na arquitetura em geral e também, consequentemente, nas questões, né? E eles têm valores de conversão para número. Número que você vai usar para resolver esse tipo de questão. Você consegue converter eles para números. Através das palavrinhas-chave, as definições aqui, ó, que começam a trigonometria, que é o seno, o cosseno e a tangente. E aí que eu vou gerar, então, uma tabela com 9 valores. Esses 9 valores, um deles sempre será escolhido para resolver o problema. Cada problema pode usar um desses 9 valores diferentes. E aí é onde se pergunta, pô, professor, o Enem ele entrega essa tabela para a gente? Não, essa tabela tem que estar guardada no seu coração. Você precisa dessa tabela de conversão para conseguir misturar ângulo e segmentos, né? Senão não vai sair, não. Então tá, quais são esses valores e como é que eu memorizo eles? Você vai fazer assim, ó. Você vai escrever 1, 2, 3, contando. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todos sobre 2. Então, todo mundo é fração aqui. Todos sobre 2. E raiz em todos menos no 1. Então eu boto uma raizinha aqui em cima, uma aqui e uma aqui. Está criada ali a tabela das duas primeiras linhas, né? Falta mais uma linha, então, que a tangente ela é diferente. Vai ser raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E geralmente a gente canta isso daqui numa forma de musiquinha mesmo. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos sobre 2, raiz em todos menos no 1. Veja, minha gente, a tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Aí essa tabela que estava guardada no seu coração agora se expressa aqui na sua folha para tu conseguir resolver. Basta agora eu caçar qual desses valores eu preciso para resolver o meu problema ali, né? Bom, se eu estou tratando de um ângulo de 30 graus, claro, eu estou tratando dessa coluna. É um desses três, já deu uma ajuda, né? Pronto, já vai mais direto ao ponto aqui. Agora tem que saber se isso é seno, cosseno ou tangente. É aí que vem uma frase famosa, chamada soca-toa. A gente escreve aqui do lado assim, ó. Soca-toa. A gente memoriza como se a gente estivesse socando à toa alguma coisa, né? Soca-toa, com Hs expressos assim. Porque agora eu caço, ó. Meu problema aqui. Meu problema é sobre hipotenusa? É sobre o maior lado? Que é esse cara aqui? Não, ele não é sobre o maior lado. Então, como ele não é sobre o maior lado, eu risco o primeiro trio porque ele tem um H e o segundo trio porque ele tem um H. Né? Porque ele trabalha com H de hipotenusa, então não é um desses dois. Quando não tiver hipotenusa, é aqui. Eu encontrei o valor de correção, de conversão do 30 aqui. Ah, professor, e o que é esse A e esse O? Esses são os catetos, são os ladinhos menores aqui. Esse carinha aqui é o cateto adjacente. Esse aqui que está aqui embaixo, é o adjacente. E esse ali é o oposto. Por que esses nomes? Porque eles são diferentes. Tem a ver com esse ângulo aqui, ó. Como ele encosta no ângulo, como esse lado encosta no ângulo aqui, ó, tá encostando, ele é o adjacente. Como aquele não encosta, ele é o oposto. Então, perfeito. Aqui é um problema de oposto e adjacente, que é as duas coisas que eu tenho. E ao 30 graus, eu consigo agora usar o raiz de 3 sobre 3 para resolver. Vamos resolver esse problema? Vou apagar a tabelinha aqui momentaneamente para a gente resolver o problema. Olha só. Então, eu sei que isso daqui é um problema do TOA, então eu derivo, eu escrevo isso daqui, ó, que a tangente de 30, porque é o ângulo em questão, vai ser igual ao oposto sobre adjacente. Sempre uma razão, sempre uma fração aqui, ó. O oposto sobre o adjacente. Então, pronto. Isso aqui resolve o meu problema. A tangente de 30, lá da minha tabela, era a raiz de 3 sobre 3. E agora eu pego o cateto oposto, que é o que mede x, e boto sobre o valor da adjacente, que é o que mede 5. Essa equação aqui resolve o meu problema. Meu x, ele está isolado? Ele não está. Quem está atrapalhando ele é o dividido por 5. Então, vou jogar multiplicando para o outro lado esses 5 aqui. E vai ficar assim, ó. 5 raiz de 3 sobre 3... que é igual a x. Então, o valor ali desse meu lado aqui, do cateto oposto, da altura, era 5 raiz de 3 sobre 3. Um valor feio, um valor terrível, né? Mas é normal aparecer isso daqui. Agora, presta atenção. Se esse número aqui fosse na física, provavelmente eles iam pedir para você trocar o raiz de 3 por 1,7. Aí isso seria 5 vezes 1,7 dividido por 3,
ficando o número com vírgula ali, fazendo contas mais fofinho. Mas vamos ver mais um exemplo, então, de a gente resolver um triângulo assim, não tão pitagórico. Vamos lá. Então, mais uma vez, eu tenho um triângulo aqui em que eu tenho o valor de um lado, tenho a hipotenusa para eu caçar, para eu achar o valor dela, e o 2 aqui embaixo. Então, primeiro, eu vou nomear essas pessoas. O meu x aqui, ele é uma hipotenusa. Ele é um H, né? H de hipotenusa. O meu 2 é um cateto, porque ele não é uma hipotenusa. Agora, será que esse meu 2 vai ser adjacente ou oposto? Esse meu 2, ele é adjacente, né? Então, tem um A aqui. Agora, eu lembro daquela frase célebre que a gente aprendeu aqui, o só cá à toa. Vou ter só cá toa. Lembra que isso aqui são 3 trios, tá? Vou procurar a região que contempla o A e o H. No só não é, no A tem o A, no K tem o A e o H, no toa não, né? Seria o O e o A. Então esse aqui é um problema de K, ele é um problema de cosseno. Ou seja, daqui eu derivo que o cosseno de 45, o ângulo em questão, é igual ao valor do adjacente sobre a hipotenusa, 2 sobre x. 2 sobre x. Agora eu tenho que buscar da minha mente lá o valor do cosseno de 45 graus. O valor de cosseno de 45 graus, lá da tabela, é raiz de 2 sobre 2. Então isso aqui vai ser raiz de 2 sobre 2 igual a 2 sobre x. Virou uma equação, ela está meio bagunçada, mas dá para resolver. Para a gente resolver, para a gente conseguir isolar o x aqui, a gente tem que multiplicar cruzado. Esse para lá e esse para cá. Eu vou ter, então, x raiz de 2 igual a 4. Perfeito. Pergunto para você, meu x está isolado? Ele não está. Esse raiz de 2 aqui está multiplicando ele. Tem um pontinho escondido aqui que a gente normalmente não escreve, mas ele está lá. Então, agora eu vou ter que passar o raiz de 2 para o outro lado dividindo. Então, vou chegar aqui, x é igual a 4 sobre, porque eu estou dividindo, raiz de 2. E aí, mais uma vez, aqui na física ele ia pedir para tu trocar o raiz de 2 por 1,4 e terminar a conta. Na matemática a gente pode até terminar aqui, talvez racionalizar, que é outro conteúdo, tem vídeo aqui no canal sobre isso, mas por enquanto aqui tá ótimo. Então tá, agora a gente consegue descobrir o terceiro lado de um triângulo. Maravilhoso, né? A gente pode seguir para o próximo vídeo da série então. Então vamos lá, deixa o like aí, compartilha a série e obrigado.